Olá, amigos, colegas, alunos, mais uma segunda-feira que estamos juntos. Hoje nós vamos falar de um tema que divide opiniões. Muitas pessoas gostam de falar de cálculos e outras preferem passar longe desse tema. Mas para falar com a gente, né, a respeito dessa questão que divide tanto as opiniões e os gostos dos previdenciaristas, nós trazemos hoje o professor Sérgio Geromes, que assumiu recentemente a diretoria de cálculos do IEPREV. Então, vou chamar aqui, né, para dar já de cara, começar dando uma boa noite para vocês, o professor Sérgio Geromes. Boa noite, professor. Olá, meus amigos, boa noite a todos. Ana Paula, uma satisfação receber seu convite e, claro, poder participar desta oportunidade que é, para mim, de suma importância, falar deste assunto que tem apavorado a advocacia previdenciária, posso dizer assim, e acho que não só a advocacia previdenciária, né? Toda a advocacia acho que não lida muito bem com cálculos e com a gente não é diferente. Nós não gostamos muito dos cálculos, mas não tem como fugir, principalmente pós-reforma da Previdência, em que a gente tem nova sistemática de cálculos para cada uma das prestações. Então, boa noite a todos, satisfação estar aqui novamente. Excelente, eu vou aproveitar então que as pessoas estão chegando, dar uma boa noite já, né, para o Emanuel, para a Vicky Nascimento, nossa consultora, para Maria Aparecida Batista Campos, o Marcelo Fontes, a Fabiane Restani, Marcos Apolinário, Bernardo Wagner, que sempre estão conosco, e mais as pessoas que estão chegando. Nós já estamos aí com 60 pessoas online, né, nós estamos com 30 segundos de live, 60 pessoas online. Eu estou achando que você está começando a ter um público bom, viu, Sérgio? Estou achando. Estou começando. Isso é bom, né? Isso é uma boa notícia. Sinal que as pessoas estão se interessando pelo assunto, isso é muito bom. O professor não se incomoda, mas isso é muito bom para a advocacia previdenciária. Com certeza. Um abraço também para o Emanuel, para a Lúcia Catarina, minha amiga, Silvânia de Minas também, o Hélio Chicato. Eu falo assim que eu sei que você tem um público consolidado, mas é que eu não podia perder a oportunidade, né? Eu sei. Eu perco a amizade, eu amigo, mas não perco a piada, né? Jamais. Você vai falar também que eu ando passando uma base aqui para fazer live e gravar as aulas ou não? Eu não ia contar isso, mas já que você está deixando, eu já vou contar agora, pessoal, que tudo que vocês estão vendo aí é fake. Mas o meu também é, viu? Eu vou até aproximar aqui, Sérgio, para as pessoas verem que nós estamos maquiadíssimos, olha. Mas é para vocês verem que para ficar bonito a gente tem que caprichar. Mas é importante, né? Mas a gente faz isso para ficar bonito para o público. Porque daí ó, não fica brilhando a pele, né? Fica tudo uniforme, então... Porque a gente teve que criar, assim, uma mania que não tínhamos, né? Eu, por exemplo, não gravava nada em casa, agora estou gravando todas as aulas da minha casa, então tem que ter iluminação, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui no ambiente, está cheio de cenário aqui, tem um fundo verde para depois alterar o fundo do vídeo, aqui é uma cortina, mas é uma cortina fake, tá? Atrás tem uma parede, não tem janela, é só para que fique bonito aqui. Então a gente passa uma base aqui, porque senão a luz deixa brilhando, não é isso, né? Você contou todos os segredos, Sérgio, todos de uma vez, né? Que a gente está trabalhando de segunda a segunda, então não tem mais, acabou o final de semana, gravando aula. Ah, e detalhe, eu tenho que gravar aula só à noite, porque os cachorros latem, a moto passa, o motoboy vem trazer a pizza, né? E aí sai tudo no vídeo, não tem jeito, a gente tem que gravar de madrugada. Não está fácil, né? Não está fácil para ninguém. São os novos tempos, as novas realidades, né? Ou como diz o doutor Roberto, nosso novo normal. Novo normal, é isso aí. Bem, Sérgio, então o tema que eu quero falar contigo hoje, eu quero que seja muito descontraído, é um tema sério, mas é um tema que ele ainda traz muita dúvida. Nós já tínhamos pessoas que tinham dificuldade de compreender a regra anterior, quando ali a gente já tinha algumas digressões, né? Já tinha um cálculo que acontecia antes da emenda 20, um cálculo depois. Nós já tínhamos ali, quando a gente vai no INSS, saía uma contagem, 3 datas diferentes, as pessoas muitas vezes nem conseguiam compreender aquilo. Pronto, agora a emenda vem, traz a reforma, e nós temos um novo parâmetro, uma nova data, que vai ser um marco entre uma realidade e a outra realidade, já que ela muda significativamente o que a gente tem aí para cálculo da renda mensal inicial e também para cálculo geral de benefício. E hoje eu trouxe você, e a gente combinou de fazer algo bem assim descontraído,
para o pessoal que está nos acompanhando, para que eles saiam daqui gravando algumas coisas que são importantíssimas, né, Sérgio? Sim, isso é bem importante, porque nós precisamos estabelecer melhores situações, porque nós temos várias regras de cálculo agora. E nas aulas, eu tenho demonstrado que alguns segurados, ele possui direito às 4 regras de transição. Então, imagina, o que eu faço agora? Se o segurado tem direito às 4 regras de transição, qual delas eu vou aplicar no caso prático? É claro que eu vou buscar sempre aquela que gerar um efeito financeiro mais positivo, né? Mas a gente precisa compreender a técnica para a construção desta ideia. Com certeza, excelente. E para começar a aprender um pouquinho dessa técnica, eu vou fazer para você a pergunta que eu acho que é assim, a mais, que você já deve ter ouvido 1.500 vezes, talvez o público que está com a gente também, mas lembrando que os nossos alunos da pós-graduação que estão nos assistindo, o professor Sérgio Geromes vai ministrar para vocês o módulo de cálculos, inclusive, ele começa nesse final de semana, para a turma 2019, a turma 2020 vai ter esse módulo só em janeiro do ano que vem. Então, pessoal, já aproveitem para ter aqui as primeiras noções. É claro que depois no material da aula, o professor Sérgio, ele vai apresentar com todas as digressões necessárias, né? Todo o histórico, acompanhamento, mas é importante que vocês já entendam um pouquinho. E nós temos, Sérgio, eu gosto sempre de falar isso, um público muito bacana que não é advogado, mas que assiste aí o nosso programa todas as semanas, me escrevem também para o IEPREV. Então, eu vou aproveitar esse momento já para pedir para você, nós vamos começar do básico mesmo, e eu vou pedir para você falar o seguinte para o pessoal que está nos assistindo. O que mudou no cálculo da média? Vamos começar com isso, para o pessoal entender a diferença dos 80% para o 100%, e aí a gente passa para outras questões, pode ser? Pode, você foi bem no princípio, que é bem importante isso. Então, a gente precisa fazer um introito, porque a grande dificuldade que a advocacia previdenciária sente, acho que não é bem uma dificuldade, acho que eu não sei se a palavra é certa, mas é um complexo com relação aos cálculos, porque dizem para mim o seguinte, professor, a hora que eu estou entendendo a regra de cálculo, vem uma lei nova e altera tudo. Então, aí eu digo o seguinte, isto não é verdade, eu tenho uma notícia boa para você. Nós nunca tivemos modelos diversos de cálculo. Nós só temos um modelo de cálculo, um jeito de calcular benefício, desde a lei Eloy Chaves, lá de 1923. A gente calcula benefício da mesma forma. O que é que muda, então? Ao longo do tempo, esse modelo de cálculo não foi alterado. O que sofre alteração são as regras ou as fórmulas de cálculo dos passos que eu determino para calcular renda mensal inicial. Para que eu encontre o valor do benefício previdenciário, que a gente chama de renda mensal inicial, eu preciso trabalhar 2 passos que são importantes. Primeiro, é o que a Ana está falando, a tal da média, que nós vamos determinar por média aritmética simples de salários de contribuição. Eu não consigo encontrar o valor de benefício sem antes calcular a média contributiva. Depois que eu estou com o valor da média em mãos, então eu posso partir para o próximo cálculo, que é a renda mensal inicial, ou o próximo passo, aplicando sobre a média a alíquota de cada uma das prestações. E aí nós temos uma alteração que é importante. E observem que esses 2 passos, primeiro média e depois renda mensal inicial, eles nunca sofreram alteração. O que a legislação e, às vezes, emenda constitucional altera é alguma fórmula de cálculo e alíquotas de benefícios. A emenda constitucional 103, a famosa nova Previdência ou reforma da Previdência, mudou a média de salários de contribuição. Até a emenda constitucional número 103, nós tínhamos uma regra que, comparada à nova, era muito mais benéfica. A média contributiva se dava com base nos 80% maiores salários do segurado. Por que esta regra é melhor que a atual? Porque ela permitia que no cálculo do benefício fossem excluídos os 20% menores salários de contribuição. Sempre que eu retirar da média contribuições que são menores, o resultado vai ser mais vantajoso. E vem a emenda constitucional 103, já para finalizar, respondendo à pergunta, e traz uma alteração importantíssima na média contributiva.
está lá no artigo 26 da Emenda Constitucional 103. A partir de agora, a média dos salários de contribuição não se dá mais com base nos 80% maiores salários, e sim com base em 100% das contribuições que o segurado possui a partir de julho de 1994. Não é mais possível excluir regra geral, porque daqui a pouco a Ana vai questionar sobre a possibilidade de exclusão de salários de contribuição. Então, agora, eu tenho que utilizar todos os meus salários a partir de julho de 94, regra geral, sim. E quando a gente faz uma relação entre a regra atual e a regra anterior, que permitia a exclusão de menores salários de contribuição, a regra atual vai trazer sempre um prejuízo, que eu já, em alguns estudos, nós direcionamos este prejuízo para uma média de 15%. Então, quando eu comparo a regra anterior com a regra atual, a atual é maléfica, em média, 15%. Reduz o valor da prestação previdenciária. Perfeito, Sérgio. E assim, para que a gente possa contextualizar isso um pouquinho melhor, porque foi uma resposta técnica, né? Essa resposta que você deu, mas vamos dizer assim, explica isso para quem está começando, tá? Qual é a diferença da exclusão dos 20% menores? O que isso pode mudar na média? Porque também a gente tem algumas pessoas que estão aqui, mas que são o segurado, né? O destinatário final da norma. Então, se você pudesse dar um exemplo, eu acho que ia auxiliar um pouquinho para as pessoas compreenderem melhor. Bacana. Bom, eu costumo me usar nas aulas como exemplo, né? Porque eu sou jovem ainda, né? Ao contrário de alguns, eu ainda sou bem jovem. Eu comecei a trabalhar... Não é para você, não. Eu já ia brigar dizendo que a gente só tem um ano. Ao contrário, eu já ia esclarecer que a gente só tem um ano de diferença. Viu? E pior que você tem um ano a menos, né? A vantagem da discussão é que vocês observem uma coisa, a pessoa aqui continua branca, mas ele fica roxo. E eu fico vermelho. Ao contrário de outras pessoas que possuem mais idade, né, do que a gente, eu comecei a trabalhar no início da década de 1990. Eu digo sempre, quando eu comecei a exercer a minha atividade, eu ganhava bem pouquinho, eu ganhava um salário mínimo, ainda me lembro, isso é verdade. Trabalhava, já falei várias vezes, na Fundição Técnica Paulista, que fica em São Bernardo do Campo, e ao longo da minha vida profissional, eu fui evoluindo, graças a Deus, e a minha remuneração foi sofrendo uma elevação, uma constante elevação. Então, imagine o seguinte, se eu estivesse me aposentando na data anterior à reforma da Previdência, eu iria pegar todas as minhas contribuições a partir de julho de 94 e desse universo total faria a exclusão dos 20% menores salários. Exemplo, vamos imaginar que de julho de 94 até a data da minha aposentadoria, eu tivesse 100 contribuições para a Previdência Social. Eu contribuí em 100 meses. Desses 100 meses, eu vou usar no cálculo do benefício apenas 80 contribuições, que são as maiores. Então, nós vamos somar aquelas 80 contribuições e dividir por 80. Isso a gente chama de média aritmética simples. Quando eu encontrar o valor da média aritmética simples, este ainda não é o valor do benefício, nós estamos falando apenas da média. O valor do benefício eu vou encontrar num cálculo posterior, que é aplicar a esta média a alíquota da prestação. Se for um auxílio-doença, 91%, se for um auxílio-acidente, 50%, e assim sucessivamente. Pós-reforma da Previdência, se eu tivesse esse mesmo universo de contribuições, exemplo, 100 contribuições, eu não posso mais excluir aqueles 20% menores. Eu teria que somar todos os 100 salários e dividir por 100. Por que isto é ruim? Porque eu acabei de dizer para vocês que no começo da minha vida laborativa, eu ganhava pouquinho, ganhava um salário mínimo. Vivi muito bem com isso e muito melhor do que a gente vive hoje, né? Trabalhávamos menos, ganhávamos menos, mas também trabalhávamos menos. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas a vida era melhor assim. Então, essas contribuições, lá do começo da minha vida laborativa, elas, por ter valor baixo, elas acabam reduzindo o valor da média. E é este o prejuízo que a nova sistemática de cálculo pós-reforma da Previdência gera no resultado da prestação previdenciária. Eu não tenho mais, regra geral, a opção de excluir menores contribuições do cálculo do benefício. Este é o caput, a redação da cabeça do artigo 26 da Emenda Constitucional.
Excelente. Deixa eu aproveitar, Sérgio, registrar aqui, mandar um grande abraço para o Pitts Neto, João Pitts né, Neto. que a gente tem uma parceria aí juntos. E também já percebi que o chefe está aqui, ó. Mandar um grande abraço para o nosso chefe, doutor Roberto, já está aqui com a gente. Eu travei aqui, mas não estou conseguindo subir o comentário dele, mas ele já chegou aqui, agora deu. Já estou passando aqui também, né? Mandar um grande abraço para o João Vitor também, que é nosso diretor de eventos. Agora há pouco eu já coloquei aqui a imagem dele, só não quis te cortar para falar. E dizer, olha, o teu livro está fazendo sucesso, o pessoal está ansioso aí pelo sorteio, então eu já vou colocar a regra. Pode ser, Sérgio? Pode. Então é o seguinte, pessoal, para este livro que o professor Sérgio está mostrando, né, lembrando que o professor Sérgio assumiu agora a diretoria de cálculos do IEPREV, está nos auxiliando, nós estamos melhorando o nosso sistema de simuladores. O simulador já era muito bom, agora ele está ficando ainda muito melhor, vai ter uma interface nova com o usuário, vai ficar mais intuitivo, mais bacana para se utilizar. Tem uma parte especial que é um presente, eu só vou deixar o Sérgio falar no final sobre a liquidação de sentença, no final ele vai explicar, não vou contar agora ainda. Eu já ia falar, já. Não vou deixar, você vai falar daqui a pouquinho, vou fazer um suspense. Então, para você que quer ter acesso ao livro do professor Sérgio, printa aqui a nossa live, printa a gente bonito, por favor, tá? Ficam colocando a gente com o olho virado, assim, eu fico meio bruxa, não, por favor, né, gente? Coloca a gente bem bonito lá, aí vocês vão marcar o professor Sérgio Geromes, @, como é que tá o teu nome lá, Sérgio? Prof. Sérgio Geromes, mas é só digitar Sérgio Geromes que já aparece. Tá, o meu não, o meu nome é comum, então tem que pôr professora.Ana Paula Fernandes por extenso, e marca o IEPREV também. A regra é essa, é lá no store do Instagram, tá? E aí tem que marcar o IEPREV e marcar nós dois, e aí eu vou pegar todas as marcações, nós vamos pedir um número para o professor no final, e aí nós vamos fazer o sorteio ainda hoje. Toda vez que é livro, a gente sorteia nos 5 minutos finais da nossa live. Então, o pessoal que quer concorrer, já está aí a regra, né? A regra é a mesma de sempre, quem já é de casa, já conhece a regra, já pode ir lá fazer parte aí para concorrer a esse livro. Eu já ganhei o meu, então depois eu vou mostrar que eu tenho o meu aqui na estante. Sérgio, então, continuando esse tema tão importante, você falou essa questão já da média, né, que eu te perguntei, que hoje ela faz uma grande diferença. E agora, indo sim para a parte técnica, primeiro veio uma explicação também um pouco mais simples, principalmente para as pessoas que não são da área jurídica. Agora eu quero te perguntar essa questão, regra transitória, regra de transição. Queria que você explicasse para o pessoal, não precisa ser tão técnico, né? Mas eu queria só que você desse assim, uma explicação para eles entenderem o seguinte: hoje, o que a gente tem como regra atual e o que a gente ainda pode esperar que não é definitivo. Vou passar essa palavra para você. Claro que você não pode fazer futurologia, né? Mas com base naquilo que a gente tem, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu estou vendo aqui várias mensagens, né, colegas que são meus alunos, então agradecer a presença de todos, o carinho de todos, e uma honra receber todos aqui. Alguns colegas que são aqui da minha região, outros que são alunos que estão bem distante de mim. Obrigado por todas as mensagens de carinho. Vamos lá. O que é que nós temos vigorando atualmente com relação a benefício previdenciário? Antes da reforma da Previdência, nós tínhamos uma famosa aposentadoria que era predominante como prestação previdenciária para os segurados, que era a famosa aposentadoria por tempo de contribuição. Este era um dos benefícios que geram, né, valor acima da média, às vezes, porque nós temos um valor médio de benefício que gira em torno de R$ 2.600, e o que se aproxima mais disso é a aposentadoria por tempo de contribuição, aquela regra anterior à reforma da Previdência. Eu não quero dizer que esta aposentadoria por tempo de contribuição é a que nós temos maior número de benefícios em manutenção, porque, na verdade, o benefício com maior número de prestações em manutenção é a aposentadoria por idade. Mas a aposentadoria por idade, 76% delas tem valor de um salário mínimo, tá? Então, não é o benefício que predomina como valor acima da média. Este benefício por tempo de contribuição, aquela famosa aposentadoria, ela foi extinta com a reforma da Previdência. Então, eu não tenho mais, Sérgio, a aposentadoria por tempo de contribuição em que eu preciso somente do tempo de contribuição para me aposentar? Não. Esta foi extinta, salvo se
você tem direito adquirido até a entrada em vigor da emenda constitucional. E aí, já exemplificando, eu posso hoje ter reunido 35 anos de contribuição antes da entrada em vigor da emenda constitucional, mas não ter me aposentado ainda. Observe, então, que eu tenho direito adquirido, posso me aposentar hoje, aplicando as regras anteriores. Então, ressalvado o direito adquirido, a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais. Mas o legislador fez isso ao longo dos anos, ao longo da história, e aplicou novamente com a emenda constitucional 103, com a reforma da Previdência, que é a criação de regras de transição. Porque imaginem, vários segurados estavam prestes a reunir o tempo de contribuição mínimo necessário para se aposentar por tempo de contribuição, quando da entrada em vigor da emenda constitucional. Então, para não frustrar a expectativa de direito daqueles segurados, daqueles cidadãos, o legislador cria regras de transição, que a Ana menciona como regra de transição. No que se refere à aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos, de forma predominante, 4 regras de transição. A primeira regra é a regra de pontuação. A segunda regra é de idade mínima. A terceira regra é aquela do pedágio de 50%, a mais benéfica com relação a tempo de trabalho, né? Porque de valor é a menos benéfica. E a quarta regra de transição, uma regra também de pedágio mais de 100%. A primeira regra, que eu falei que é a de pontuação, ela exige a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, quando você faz a soma de idade e tempo de contribuição, precisa reunir uma pontuação mínima necessária. 87 pontos para a mulher e 97 pontos para o homem. Isto em 2020, porque essa pontuação vai sofrendo acréscimo de 1 ponto a partir de 2021. Quando se tratar de professor ou professora, tem uma redução de 5 pontos nesta pontuação total. A regra de transição número 2 exige idade mínima para concessão da aposentadoria. 56 anos de idade para a mulher e 61 anos de idade para o homem. Lembrando que em ambas estas regras de transição, há exigência de tempo de contribuição mínimo. Para a mulher, 30 anos e para o homem, 35 anos de contribuição. Então, não quer dizer que na regra de pontos, o segurado pode se aposentar se ele tem pontuação mínima homem de 97 pontos, com qualquer tempo de contribuição. Não, no mínimo 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher. E a segunda regra de transição, que é de idade mínima, é a mesma coisa. Vai exigir um tempo de contribuição mínimo. A terceira regra de transição é uma de pedágio, o famoso pedágio de 50% que nós falamos, né? E ela se aplica para uma situação bem específica. Segurados que, na data de entrada em vigor da emenda constitucional, tinham menos de 2 anos para cumprir para acesso à aposentadoria, ou seja, faltavam menos de 2 anos para se aposentar. Exemplo, na data da reforma da Previdência, uma mulher tinha 29 anos de tempo de contribuição. Ela estava sentindo o cheiro da aposentadoria, né? Faltava 1 ano para se aposentar. E a reforma da Previdência extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. E agora? Ela pode se aposentar por tempo de contribuição? Sim, pela regra de transição. Ela vai ter que trabalhar este 1 ano que falta e mais 50%, ou seja, 1 ano e meio, tá? A quarta e última regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição é a de pedágio de 100%. Neste caso, no mesmo exemplo, se a mulher tivesse 29 anos de contribuição antes da reforma da Previdência, ela vai ter que trabalhar este 1 ano que falta e mais 100%, mais 1 ano inteiro, totalizando 2 anos de contribuição. Você pode dizer, ora, eu vou ficar com a primeira regra do pedágio de 50%, que é mais rápido para eu me aposentar. Só que aí entra em jogo o que a gente vai discutir mais, que é o valor do benefício. Na regra que o segurado se aposenta mais cedo, o valor do benefício vai ser reduzido. E na regra que ele se aposenta mais tarde, o valor do benefício vai ser mais vantajoso, né? Então, estas são as diferenças entre as regras de transição. Também temos regra de transição para aposentadoria por idade e da aposentadoria especial, né? Então, predominantemente, temos 6 regras de transição atingindo aposentadoria por tempo de contribuição, idade e aposentadoria especial.
Essa é a parte talvez mais chata. Calma, Sérgio. Você está muito rápido, calma, homem. É que a gente quer falar muita coisa em pouco tempo. Não, mas eu estou fazendo um pause aqui, porque senão o pessoal se perde. Calma, vamos devagar. Até porque a gente tem pessoal aqui que ainda está cru nessa questão do cálculo. Então, vamos lá. Então, nós falamos, artigo 26 agora traz alguns regramentos aí que a gente tem que, como se fala, né, engolir, foram impostos goela abaixo. Existem muitas críticas do artigo 26. Então, antes de você ir para os valores, né, dos benefícios, e falar da aposentadoria, da questão da pensão por morte também, eu quero que a gente, então, fixe para o pessoal, tá? Cada regrinha de transição vai ter uma fórmula e uma forma de fazer o cálculo do benefício, certo? Perfeito. Então, agora, vamos, para a gente não se perder, vamos calcular o seguinte. Você mesmo falou, nós temos aquela regra de transição dos 50%, nós temos a dos 100%, nós temos a regrinha lá que envolve tempo e idade, e a outra terceira, até esqueci agora. Peraí que eu passei ela. Idade de 50%. De 100%, de tempo e idade, e esqueci a quarta. Pedágio de 50%, de 100%, pontos e idade. Isso, esqueci de pontos. Agora, vamos dividir, então, para o pessoal, como que eu calculo o benefício para cada um desses. Porque tem um que tem aplicação de fator, tem outro que não tem um que obrigatoriamente tem que aplicar o artigo 26. Então, vamos exemplificar para o pessoal, né? Embora os nossos associados, nossos alunos tenham lá direto acesso ao simulador, lembrando o pessoal que não tem, vai lá acessar o site, conhecer o nosso simulador. Mas para quem não tem, vamos dizer que o pessoal lá, retrógrado, que ainda está usando a planilhazinha do Excel lá, e não consegue se achar nas regras de transição, como que eu calculo? Aí eu queria que você identificasse, assim, cada regra de transição, como que eu calculo o benefício. Estou te sacaneando, né? Não, essa é a parte menos difícil, eu vou dizer. Você já decorou, né? Não, eu vou fazer você decorar também. Vai lá. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, eu quero dizer que eu usei por muito tempo planilha do Excel, né? O Excel é o melhor dos programas de cálculo para quem sabe usar. Eu não sabia, não. Tem muita coisa que dá para a gente fazer no Excel. Mas o problema, para quem usa, é que ele demanda muito tempo, né? Quem faz muito cálculo... Se você atender um cliente por semana, tudo bem, né? Mas se não... Até um por dia rola. Não, até um por dia dá. O problema é que eu faço, graças a Deus, muitos cálculos. E se eu utilizasse o Excel, eu não conseguiria cumprir todas as minhas tarefas. Por isso que a gente utiliza o simulador de cálculos do IEPREV e indica, né? Porque um cálculo de renda mensal inicial a gente resolve em 5 minutos, né? É muito fácil. Mas para que a gente fixe as regras de cálculo, eu vou estabelecer aqui algumas regrinhas para você. Nós já falamos da média. Na média, que agora é média de 100%. A Ana ainda vai perguntar se eu posso excluir menores salários de contribuição. Então, a gente vai falar mais no final, tá? A média agora é de 100% dos salários de contribuição para todos os benefícios. Então, aqui a gente já resolve um problema. A média aritmética simples eu vou aplicar para todos os benefícios, a média de 100%. Este é o primeiro passo do cálculo. O segundo passo do cálculo, depois que eu encontrar o valor da média aritmética simples dos salários de contribuição, é aplicar a alíquota de cada um dos benefícios. E aí eu já disse, vou repetir. Calculei a média e é um benefício de auxílio-doença. Então, sobre a média, eu aplico a alíquota de 91%. Se for um auxílio-acidente, a alíquota é de 50%. Mas, professor, o problema está nas aposentadorias. É verdade. Então, aqui, eu vou estabelecer uma regra. Nós temos aposentadoria por idade, tempo de contribuição na regra de transição e aposentadoria especial. E aposentadoria por invalidez, né? São 4 aposentadorias. 4 na regra geral, porque só na regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição eu tenho 4. Volta lá para a transição, Sérgio. Eu vou pegar você. Não. Você foca na transição primeiro. Tudo bem, mas é aí que eu quero chegar. A alíquota das aposentadorias vai seguir uma regra geral. Tá? Regra geral, a alíquota da aposentadoria vai ser de 60%
aos 15 anos de contribuição para a mulher ou aos 20 anos de contribuição para o homem. E também vai ser de 60% para aquela aposentadoria especial aos 15 anos de contribuição. Então, eu tenho a alíquota base para tempo mínimo de contribuição. A alíquota base é de 60%. E para cada ano, além dos 15 para a mulher, eu vou acrescer 2% de alíquota. Imaginem a mulher que está se aposentando aos 62 anos de idade e ela possui 16 anos de contribuição. Ela vai ter direito a uma alíquota de 60% com os primeiros 15 anos, e como ela tem um ano além dos 15, vai acrescer mais 2% de alíquota. Então, a gente fica com 62%. Para cada ano além dos 15, vamos acrescendo 2% de alíquota. Quando se tratar de um homem, eu vou acrescer 2% de alíquota para cada ano que ele tiver além dos 20 de contribuição. E quando se tratar de aposentadoria especial, a mesma coisa. 60% aos 15 anos de contribuição, e para cada ano além dos 15 eu vou acrescendo 2% de alíquota. Esta, meus amigos, é a regra geral das alíquotas de aposentadoria. Eu posso dizer, todas as aposentadorias serão calculadas com alíquota de 60% mais 2%. Mas eu tenho algumas exceções. Quais aposentadorias não serão calculadas com alíquota de 60% base mais 2%? A aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição do pedágio de 50%, Ana, e na aposentadoria por tempo de contribuição do pedágio de 100%. Nessas duas aposentadorias, regra de transição, nós vamos aplicar a alíquota de 100%. Então, vejam, regra geral, 60% mais 2%. Nas duas regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição com pedágio, a alíquota vai ser de 100%. E qual a diferença entre a regra do pedágio de 50% e do pedágio de 100%? Já que ambas têm alíquota de 100%. É que na regra de transição do pedágio de 50%, nós vamos aplicar o fator previdenciário. Perfeito? Tem mais uma exceção, quando a alíquota também vai ser de 100%. Na aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, quando a incapacidade tem relação com a atividade laborativa do segurado. Se a aposentadoria por incapacidade permanente decorre de doença ocupacional, doença do trabalho ou acidente do trabalho. Nessa situação em que o benefício é acidentário, a alíquota vai ser de 100%. Então, Ana, eu tenho uma regra geral em que a alíquota é de 60% mais 2%. E a exceção, 3 exceções, em que a alíquota vai ser de 100%. Regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição do pedágio de 50%, do pedágio de 100% e aposentadoria por incapacidade permanente, quando a incapacidade tem relação ocupacional. Lembrando que no pedágio de 50% tem fator previdenciário. Ficou fácil assim? Regra geral e exceções. Sim, muito bom. Bem, e então, seguindo nessa linha, eu estou vendo aqui o pessoal fazendo muito comentário, já estou tentando abarcar aqui alguns deles, né? Seguindo nessa linha, então, que você já passou a regra geral e as exceções, eu queria, então, que a gente comentasse algumas questões também da portaria 450 do INSS, né? Nós tínhamos algumas dúvidas a respeito de como ficaria o auxílio-doença, também a questão da aposentadoria do deficiente, e a gente acaba tendo algumas surpresas não tão, assim, agradáveis, né, quando sai a portaria, porque algumas a gente até já tinha uma ideia de que podia acontecer, mas elas não foram tão boas, porque acabou havendo uma certa contradição, pelo menos a meu ver, não sei se você concorda, mas a gente discutiu bastante isso, acredito que você também pense um pouquinho parecido comigo, no que se trata, por exemplo, de aplicar o 29 para algumas coisas e para outra dizer que o 29 está revogado. Isso quando a gente fala da 8.213. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, para eles entenderem, afinal, que discussão é essa, né? O 29 foi revogado, o 29 não foi revogado, mas daí eu aplico quando é bom para o Estado, mas eu não aplico quando é bom para o segurado. Aí queria que você falasse um pouquinho disso para o pessoal. Tá, perfeito. Aqui a conversa começa a ficar muito técnica, porque a gente começa a entrar em pontos que são sensíveis demais.
Então, eu vou separando aqui os pontos para que a gente possa compreender melhor. Primeiro é o seguinte, a interpretação que eu faço do artigo 26 da emenda constitucional, da reforma da Previdência, que trata de média de 100% dos salários para cálculo do benefício previdenciário, eu entendo que o artigo 26 eu vou aplicar para todos os benefícios do regime geral, tá? Porque nós estamos falando predominantemente do regime geral, esta regra também aplica para o regime próprio. Porque o artigo 26 diz que até que venha uma lei disciplinando as regras de cálculo dos benefícios do regime geral, nós vamos aplicar a média de 100% dos salários de contribuição. O artigo 26 faz menção a todos os benefícios do regime geral. Portanto, não tem aqui exceção. Todas as prestações, inclusive o auxílio-doença e o auxílio-acidente, eu vou calcular pela média de 100% dos salários de contribuição. Nós precisamos deixar separada dessa conversa a aposentadoria da pessoa com deficiência, que pode ser uma aposentadoria por idade ou uma aposentadoria por tempo de contribuição com tempo reduzido, né? E pode ter redução dependendo do grau de deficiência, leve, moderado ou grave. A reforma da Previdência, na emenda constitucional 103, principalmente no artigo 22, disse o seguinte, que a aposentadoria da pessoa com deficiência não sofre alteração com a reforma da Previdência. Nós vamos continuar calculando o benefício de acordo com as regras anteriores, que era a Lei Complementar 142 de 2013. Então, meus amigos, guardem bem isto. A aposentadoria da pessoa com deficiência não sofre nenhuma alteração. Continua tudo como era. Mas, na portaria do INSS, a 450, que a Ana mencionou, o INSS disse o seguinte, é verdade, a aposentadoria da pessoa com deficiência nada muda, com exceção da média contributiva. Porque se não muda nada para a aposentadoria da pessoa com deficiência, eu vou continuar calculando o benefício pela média dos 80% maiores salários, possibilitando a exclusão daquelas contribuições menores. Mas, na portaria, o INSS diz que vai mesclar, vai criar uma situação que é o melhor dos mundos para a Previdência. Vai conceder a aposentadoria da pessoa com deficiência, contrariando o que está na emenda constitucional 103 e aplicando a média de 100% dos salários. Então, aqui a gente já tem uma hipótese revisional, que eu digo que cabe, inclusive, mandado de segurança, porque a portaria está desobedecendo a emenda constitucional, para afastar a média de 100% dos salários e aplicar a média dos 80%, porque vai ser sempre mais vantajoso para o segurado. Outra situação que a Ana provocou diz respeito ao auxílio-doença. Vejam só, o auxílio-doença, bem como o auxílio-acidente, eles não sofrem mudança de alíquota pela reforma da Previdência. Continua o auxílio-doença 91% e o auxílio-acidente 50%. Acontece, como eu disse, todas as prestações, inclusive aquelas que não tiveram mudança de alíquota, vão ser calculadas de acordo com o artigo 26, que fala da média de 100% dos salários de contribuição. Na portaria 450, o INSS não deixa muito claro isto, mas no ofício circular número 64, do final do ano de 2019, final do ano passado, o INSS disse o seguinte, o auxílio-doença não muda nada, exceto que nós vamos, no lugar da média dos 80% maiores salários, aplicar a média de 100%. Veja, eu concordo com a aplicação da média de 100% dos salários, porque esta é a leitura que eu faço do artigo 26. Mas, além de aplicar a média de 100% dos salários, o INSS diz que vai, no ofício circular número 64, tá? Ele disse que no resultado da renda mensal inicial, não vai poder, ou a renda mensal inicial não vai ter um valor maior do que a média dos 12 últimos salários do segurado. Isto está lá no parágrafo 10º do artigo 29 da Lei 8.213. Portanto, o INSS, de novo, cria uma regra que, para ele, é o melhor dos mundos. Vai calcular o auxílio-doença considerando todos os salários de contribuição, sem excluir os menores, e aqui o segurado já sofre um prejuízo, e depois de aplicar a alíquota de 91% sobre a média, o resultado não pode ser maior do que os 12 últimos salários de contribuição.
ele mescla o artigo 29 da 8.213 com o artigo 26 da emenda constitucional. O que eu escrevi no livro sobre isto é, se eu vou aplicar o artigo 26 para o auxílio-doença, o artigo 26 da emenda constitucional, eu afasto o artigo 29 da lei 8.213, inclusive o parágrafo 10º, tá? Mas eu recebi recentemente, até fui dar uma olhadinha nela antes da live, uma carta de concessão de um auxílio-doença de dezembro de 2019. É que não dá para mostrar aqui, né? Mas eu tenho uma carta de concessão. O INSS considerou todas as contribuições no cálculo e ainda aplicou o parágrafo 10º do artigo 29. Esta é uma regra que eu chamo de regra híbrida, né? Não existe em nenhum lugar, eles criaram. De novo, eles juntaram o artigo 26 com o artigo 29 para criar uma nova situação. Então, aqui a gente tem mais uma possibilidade revisional. O que é que você quer fazer no cálculo do auxílio-doença? Aplicar a lei 8.213, que eu entendo que é incabível por conta do artigo 26 da emenda, ou aplicar o artigo 26? É uma coisa ou outra. Juntar as duas e criar uma regra que não existe em lugar nenhum, nem na emenda e nem na lei de benefícios, eu acho que não pode prevalecer, obviamente, né? Com certeza. Diferente. Com certeza. Bem, na verdade, administrativamente não só pode, como vai prevalecer, né? Porque a última palavra é aquilo que eles decidem. Eu sempre falo, né? Na hora da primeira via ali, na hora da gestão pública do INSS, né? Pau que bate em Chico não bate em Francisco. Mas depois que a gente sobe ali para o CRPS, algumas questões podem ser discutidas, né? Outras a gente tem uma limitação da via recursal e acaba valendo mais a pena a gente também entrar na justiça. Mas isso são questões que a gente vai deixar para uma próxima live. Vamos ainda nos focar aqui na parte do cálculo do benefício inicial, que com certeza ainda tem bastante coisa para a gente falar. Sérgio, eu vou agora dar um pulo, assim, sabe? Eu sei que eu vou deixando de ser maluco, né? Você tem uma linha de raciocínio pragmática, você quer seguir ela, mas eu quero cortar ela para fazer aqui o raciocínio para a live. Vamos falar agora de pensão por morte, tá? A gente vai dar um pulo, porque eu quero que antes da gente começar a responder, são muitas perguntas, eu vou selecionar algumas que você, porventura, ainda não respondeu ali na tua própria manifestação. Queria que você falasse um pouquinho da pensão por morte, porque muita gente está confundindo. Eu mesma vou contar para você que o primeiro curso que eu dei de reforma foi no Maranhão, dia 6 de dezembro, do ano passado, e quando eu fui dar o curso, eu ainda estava com umas duvidazinhas a respeito da alíquota regressiva. E acho que é uma boa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre ela, e aí você explicar para o pessoal, afinal de contas, como é que eu calculo pensão por morte, como que ficou a questão da acumulação, isso dá tanta dúvida, é uma das coisas que eu mais recebo pergunta do pessoal, principalmente que não é da advocacia, e, obviamente, por via direta, né, de consequência, os nossos amigos advogados, com certeza, estão respondendo isso diariamente aí para clientes e amigos. Bom, essa talvez seja a pior das conversas, né? Falar de pensão por morte, porque nós temos dois agravantes no benefício de pensão. Primeiro é a redução de alíquota da prestação. A pensão por morte, antes da reforma, tinha uma alíquota de 100%. Agora nós temos 50% mais 10% para cada dependente. Então, o impacto negativo financeiro no benefício de pensão por morte é extremamente relevante. Mas o que a Ana está comentando é sobre a possibilidade de acumulação de aposentadoria com pensão. É isso, Ana? Isso. Pois bem. Não, primeiro você pode falar da regra da pensão, que ficou péssima, né? E aí depois da acumulação para a gente falar das alíquotas regressivas também, se for possível. Sim. Estava iniciando o comentário, né, da mudança da alíquota do benefício de pensão por morte. A pensão por morte sempre foi e continua sendo calculada com base na aposentadoria que o falecido recebia. Então, se o segurado faleceu aposentado, eu aplico a alíquota da pensão por morte sobre o valor da aposentadoria, que era de 100%. Né? Até o dia 13 de novembro de 2019, a alíquota da pensão era de 100%. Se o segurado faleceu recebendo R$2.000 de aposentadoria, a pensão por morte seria de R$2.000, a alíquota de 100%. Se ele faleceu sem estar aposentado, então eu vou ter que simular uma aposentadoria por invalidez antes da reforma.
hoje, aposentadoria por incapacidade permanente, e aplicar o percentual sobre o resultado da aposentadoria por invalidez. A diferença, então, de alíquota que nós estamos vivendo na atualidade é que a pensão por morte agora tem alíquota base de 50%, com acréscimo de 10 pontos percentuais para cada dependente. Se o segurado faleceu, deixou apenas a viúva como dependente, a pensão por morte vai ter alíquota de 50% mais 10%, alíquota de 60%. Para cada dependente adicional, vai acrescendo 10% de alíquota até o limite de 100%. Lembrando que nós tínhamos a possibilidade de reversão de cotas e atualmente não temos mais. Se um dos dependentes, no exemplo, nós temos um segurado que faleceu e deixou a esposa e um filho menor de 21 anos. Ambos vão receber pensão por morte. A alíquota vai ser de 50% mais 20%, porque são 2 dependentes. Quando o dependente, que era menor de 21 anos, atingir 21 anos de idade, ele perde o direito à qualidade, ele perde a qualidade de dependente e cessa a cota da pensão por morte que ele recebia, mas a cota é individual. A pensão por morte vai ter uma redução de 10% na alíquota, porque agora, quando um dependente perde esta condição, a cota dele não reverte mais em proveito dos demais. Esta é mais uma condição maléfica da reforma da Previdência. Redução de alíquota e irreversibilidade de cota. O que é muito questionado pelos colegas é se quando um dos dependentes perde a condição, se eu tinha 2 dependentes, eu vou cessar metade da pensão por morte ou só cessa a cota individual dele? Atenção, só vai cessar a cota individual de 10%. Se tinham 2 dependentes, a alíquota era de 70%. Agora, se ficar um dependente apenas na pensão, a alíquota vai ser de 60%, porque só cessa a cota individual de 10%. Então, é um ponto gravoso, né, da reforma da Previdência. Depois, a gente vai trabalhar a questão de acumulação de benefícios. Bom, é possível acumular benefício pós-reforma da Previdência? Sim, é possível. E antes também era. A diferença é que antes da reforma da Previdência, o segurado acumulava 100% de cada um dos benefícios. Se ele recebia uma aposentadoria de R$3.000 e vai receber uma pensão por morte de R$3.000, antes da reforma da Previdência, ele recebia 100% dos benefícios. Pós-reforma da Previdência, continua sendo possível a acumulação de benefício, só que não mais a acumulação de 100% dos benefícios. A gente vai observar que lá no artigo 24 da emenda constitucional está tratado da seguinte forma: o segurado, na hipótese de acumulação de aposentadoria com pensão, por exemplo, ele vai receber 100% do benefício mais vantajoso, do benefício de maior valor. E do benefício menos vantajoso, ele vai receber uma parte. E o dispositivo diz que esta parte vai ser apurada cumulativamente, obedecendo faixas percentuais. Eu fiz esta observação no livro, que vai ser sorteado aí para vocês. Acho que eu consigo até mostrar. Aqui, olha, eu fiz vários exemplos, estão vendo? Olha, aqui eu tenho um exemplo, 2 exemplos, 3, 4, e na próxima página tem mais um exemplo ainda de acumulação de benefício de aposentadoria com pensão por morte. Vamos imaginar a seguinte questão. Eu tenho um benefício de aposentadoria de R$ 5.500 e vou receber um benefício de pensão por morte que tem valor de R$ 4.000, tá? São valores hipotéticos aqui, só a título de exemplo. Eu não vou poder receber 5.500 mais R$ 4.000. Eu fico com o benefício de maior valor, que obviamente é o benefício de aposentadoria, e o benefício de pensão por morte, eu vou fracionar ele em 4 faixas de um salário mínimo. Aqui é a melhor forma que tem para explicar isso para você. O benefício de R$ 4.000, você vai fracionar ele em 4 partes, né? R$ 4.000 vai dar menos de 4 salários mínimos. Então fica uma faixa de um salário mínimo, a segunda faixa de outro salário mínimo, mais uma terceira faixa de um salário mínimo, e a quarta faixa é o excedente de 3 salários mínimos para 4 salários mínimos.
Depois que você fizer este fracionamento, dividindo o benefício, no meu exemplo, de R$4.000 em faixas de um salário mínimo, agora você vai aplicar o percentual que a emenda constitucional determina. Ele diz o seguinte: na primeira faixa de um salário mínimo, o segurado recebe 100%. Na segunda faixa de um salário mínimo, ele recebe 60% de um salário mínimo. Na terceira faixa de mais um salário mínimo, ele recebe 40%. Na quarta faixa de um salário mínimo, ele recebe um percentual de 20%. E o que exceder a 4 salários mínimos, ele recebe 10%. Então, eu calculando essas faixas, eu posso somar cada um dos valores e encontrar a parte do benefício de pensão por morte que o segurado vai receber. Este é o ponto mais crítico de compreensão da reforma da Previdência. Vocês não têm noção de quanta controvérsia isso gerou logo no início de vigência da reforma da Previdência. Alguns diziam que os percentuais que estão no parágrafo 1º do artigo 24, que é percentual de 60%, depois 40%, depois 20%, depois 10%, seria aplicado diretamente ao valor do benefício de pensão por morte, ou o benefício menos vantajoso na acumulação. Mas não. O benefício menos vantajoso que eu vou acumular, eu tenho que fracionar ele em partes de um salário mínimo. Para a primeira parte, o segurado recebe 100%, a segunda 60%, a terceira 40%, a quarta 20%, e o que exceder a 4 salários mínimos, ele recebe 10%. Eu só vou poder receber 100% da aposentadoria com 100% da pensão por morte se um dos benefícios tiver valor de um salário mínimo ou se ambos tiverem valor de um salário mínimo. É a única hipótese em que eu posso acumular 100% das prestações. Nos demais casos, em que o valor de ambos os benefícios for maior que um salário mínimo, então eu tenho que aplicar as alíquotas regressivas que a Ana comentou no início do questionamento. Então, eu não posso mais receber 100% na acumulação de ambos os benefícios, vou receber 100% do mais vantajoso e uma parte do benefício menos vantajoso calculado com a aplicação dessas alíquotas regressivas, partindo de 100% da primeira faixa de um salário mínimo até 10%, que é a faixa de um menor percentual, tá? Essa não é uma questão muito simples, é uma questão extremamente complexa, mas que a gente precisa compreender. Por isso que no livro, aquele que foi escrito, Ana, foi publicado pela Lujur, né? Esse que vai ser sorteado para vocês, tem vários exemplos lá, só de acumulação de benefício de aposentadoria com pensão por morte. É difícil, Sérgio, me fazer claro nisso, né? Mas não, mas foi muito claro. Deixa eu aproveitar a oportunidade que você está falando e mandar um abraço para o Luizinho, né? Que ele estava aqui mandando um abraço para nós, que ele é da Lujur também. Então, na verdade, ele é o dono da Lujur. Eu falei, ele é da Lujur também, né? Foi engraçado. Ele é só o dono da Lujur, né? Ele é só o dono, só isso, né? O idealizador. Então, só mandar um grande abraço para o Luizinho, que é nosso parceiro lá no IEPREV, tem vários projetos conosco. Então, mandar um grande abraço para ele. Infelizmente, eu quero mandar abraço para todo mundo, mas hoje são muitos comentários, então tá difícil de conseguir responder a todas as pessoas. Mas, Sérgio, mostra mais uma vez teu livro que o pessoal está pedindo para ver. É só entrar no site da Lujur. Luizinho, faz um favor para nós, coloca o site da Lujur aí nos comentários. Pessoal, lujur.com.br. Isso. Mas daí ele já põe o link e o pessoal vai direto. Lá no meu Instagram tem bastante informação sobre o livro. Ana, pedir licença para você, entre no meu Instagram, sigam o professor Sérgio, e lá tem próximo sábado, dia 6, né? Vai ser sábado, dia 6, eu vou dar um curso online sobre renda mensal inicial. Então, quem tiver interesse, todas as informações estão lá no meu Instagram. Curso bem barato, ao vivo, e eu vou mostrar todas essas questões que nós estamos falando aqui. Serão, com mais calma, obviamente, explanados lá. Com certeza. Eu vou aproveitar a oportunidade, o pessoal tem perguntado muito se você vai ter curso. A gente vai ter um curso pelo IEPREV também, né? Eu estou queimando aqui a informação antecipadamente, mas nós estamos lançando um grande projeto, o projeto se chama Sala Virtual. Esse é um projeto bem interessante, vão ser aulas um pouco diferentes, num outro formato. Nós temos aí 8 cursos programados na sala virtual, ele deve ser lançado aí depois de amanhã,
Então, doutor Roberto, não sei se ele está me assistindo, chefe, eu cantei antes, chefe. Depois você puxa a minha orelha quando acabar o programa, tá? Mas eu não aguentei, eu tive que comentar. Então, provavelmente, aí no nosso terceiro dia do webinar, a gente vai lançar esse grande projeto chamado Sala Virtual do IEPREV, que tende aí a ser o grande futuro dos cursos de previdenciário. Vai ser uma sala totalmente virtual, mas com um sistema muito bacana e um método de interação com os alunos também bem interessante. Sérgio, deixa eu aproveitar e convidar o pessoal. Amanhã a gente tem aquele webinário, né, com o presidente do INSS, depois de amanhã com o procurador-geral do INSS e na quinta-feira com o presidente do CRPS. O webinário é completamente gratuito. Ele funciona, ele vai acontecer das 9 da manhã às 10h30. Então, é uma coisa tranquila, 1h30 por dia, mas vai ser uma oportunidade incrível de vocês conhecerem quem está hoje à frente das instituições, INSS, CRPS e Procuradoria-Geral do INSS. Então, é uma ótima oportunidade para a gente debater, conversar, para que a gente possa, então, entender também, né, quais são os projetos, quais são as ideias que eles têm. Eu vou colocar daqui a pouquinho aqui, enquanto o professor Sérgio voltar a falar um pouquinho para a gente, eu vou colocar ali o link para que vocês também... Tá com eco? Eu estou ouvindo eco na minha voz. Vocês estão ouvindo também? Não, que bom. Então, eu vou colocar o link ali para que vocês acessem, se inscrevam, que é completamente gratuito, dá para se inscrever hoje até a meia-noite, né? E aí o evento começa amanhã às 9 horas da manhã. Eu falei brincando para o Washington que eu ia ficar com uma plaquinha. Se inscrevam, né? E para contar para vocês que nós já temos aí 1.700 inscritos. Então, esse evento foi um sucesso incrível. Temos aí a pretensão, eu diria, de chegar a 2.000 pessoas inscritas até amanhã cedo. Então, a gente vai ter uma conversa muito bacana com o presidente do INSS e conseguir tirar grandes dúvidas da advocacia previdenciária. Sérgio, querido, cortei sua palavra por um tempo, até para você descansar, né, cuidar da sua voz. Aqui os comentários, eles são de todo tipo. Eu li um comentário aqui que era, quero este professor para mim, você acredita? Eu vou dizer, não dá, ele já é do IEPREV. Ele vai ficando roxo, gente, da cor do símbolo do IEPREV, e eu me divirto muito. Outros comentários, eu aqui firmei ele na época na tela, mas agora eu já perdi, que o pessoal falou que o Rodrigo Sodero te deu o nome de George Clooney do Previdenciário, né? Eu fiquei sabendo também. Quando eu não te conhecia, eu ficava pensando, gente, mas quem que é, né? Aí o dia que eu conheci, eu achei meio parecido mesmo, viu? Esse foi bacana. Quem me dera. Só falta a conta bancária, né, eu acho? Isso seria bom, né? Gente, é muito divertido, ele tá roxo de novo. Alguém tem mais algum comentário que a gente possa deixar o professor Sérgio numa situação assim complicada? Isso é natural, viu? Isso é natural. É muito divertido. Não, mas eu quero te falar que os elogios são inúmeros aqui, e aí eu pensei em começar fazendo umas perguntas, são muitas perguntas, Sérgio, e a plataforma ela vai começando a travar, né, a quantidade de comentários, e eu consigo ver somente alguns. Então eu vou aproveitar o Greg Manzanares, ele fez inúmeras perguntas, eu perdi algumas aqui, mas eu vou fazer duas que ele fez, e aí nós vamos brincar assim já de um bate-bola, tá, Sérgio? Eu vou fazer a pergunta e você vai dando as respostas mais objetivas que você conseguir, para que a gente possa atender o maior número dos nossos participantes aqui, tá? Então, olha o que o Greg falou, ele disse, olha, verifiquem os benefícios com data antes da emenda constitucional e os concedidos depois, pois a regra de transição e exclusão de salários pode ser mais benéfica que a regra anterior na entrada. Se estivesse, né? Ai, meu Deus, sumiu aqui, peraí, que subiu muito rápido. Eu até sei o comentário que ele ia fazer, mas eu acabei de perder o comentário, porque são tantas pessoas perguntando que está travando aqui. Bem, eu acho que a pergunta que o Greg fez, na verdade, ele estava fazendo uma afirmativa, e eu vou passar a bola para você comentar. Nós temos alguns casos, Sérgio, que eu posso ter um cálculo mais vantajoso na regra imediatamente posterior ali à emenda constitucional, considerando 2, 3 meses, e eu posso ter casos em que essa regra é totalmente maléfica. Essa é a importância de fazer o cálculo sempre? Sim, é possível, respondendo rapidamente, é possível que a gente tenha
a regra anterior e regra atual, prevalecendo mais vantajosa a regra atual. E aí, já respondendo uma pergunta que alguém fez aí, se a regra de transição ela tem uma aplicação impositiva. Não, a regra de transição ela tem aplicação facultativa. Eu posso escolher entre as regras qual é mais vantajosa. Então, observem, façam um cálculo. Pode ser que o segurado tenha direito adquirido antes da emenda e tenha direito adquirido depois da emenda. E o benefício pós-reforma seja mais vantajoso. Não vai ser muito fácil isso acontecer, mas é possível. Sim, perfeito. Olha, a Fabiana Carmo, eu consegui fixar aqui o comentário dela, né? Para a gente aproveitar, ela falou o seguinte, professor, fala sobre as acumulações, quando um benefício anterior e a reforma e outro posterior. Ela quer novamente só que você firme ali aquele entendimento para ela. Olha, aqui a gente tem uma questão pontuada, acho que no parágrafo 4º do artigo 24 da emenda, que ele diz o seguinte, eu só posso acumular 100% dos benefícios se ambos têm fato gerador antes da reforma da Previdência. Se um benefício tem fato gerador antes e outro depois, eu vou aplicar as hipóteses de acumulação da reforma da Previdência. Isso é muito discutível, tá? A gente vai ainda brigar por isso como tese no Poder Judiciário, mas o que a emenda constitucional determina se um benefício foi concedido antes e outro depois, eu não posso acumular 100% das prestações, salvo se um deles tiver o valor de um salário mínimo. Perfeito. Bem, aqui nós temos uma outra pergunta do Greg, acho que esse eu consegui segurar aqui, ó. Ele falou, o que foi concedido antes, ele segue as regras do cálculo antigo. O que foi concedido após, se possuir o direito à emenda, seguirá o cálculo novo, além de sujeitar as regras da acumulação. Ele fez uma afirmação aqui também, né? Só para você comentar. O que nós acabamos de mencionar, né? Se tem direito adquirido a regra anterior, eu aplico, obviamente, a regra anterior. Se tem direito adquirido somente pós-reforma da Previdência, eu aplico somente a regra nova. Se eu tenho direito adquirido as duas regras, eu vou optar pela mais vantajosa. E, de novo, se um benefício foi concedido antes e outro depois, segundo a emenda constitucional, eu não posso acumular integralmente as prestações. Excelente. E eles estão dizendo aqui que quem sempre te deixa vermelho é a Maura. Vamos mandar um abração para a Maura? Marcelo Fontes é um amigão, né, um grande amigo, está sempre com a gente em Itaquera. E a Maura, ela furou hoje, né? Ela deve estar dormindo. Na verdade, a Maura é uma pessoa... O Marcelo, manda um recado para ela, mas a Maura é uma pessoa idosa. A Michele Marinho também. A Maura é uma pessoa idosa e ela dorme muito cedo, não é, Michele? A Michele sabe disso, por isso que ela provavelmente não está aqui, né? A Maura é uma grande amiga do coração, mas, de fato, as pessoas idosas dormem cedo. Nossa, gente, que maldade. Eu quero dizer que a Maura é uma pessoa muito saudável, então ela dorme bem. Não, mas ela é uma idosa saudável. Para manter a cutis bonita, entendeu? Não é nada disso, intriguento. Deixa eu fazer só um comentário rápido. Certa vez, numa aula online, a Maura era monitora, e eu contei para os alunos, acho que mais de 1000 alunos online, que na casa dela tinha uma série, centenas de garrafas de cachaça, e que ela era uma cachaceira compulsória. Mas dessa vez não, ela não é cachaceira, ela só é idosa. Não, você só fica pregando peça nela, viu? Não sei como é que ela te atura, isso que é verdade. Ó, aqui, ó, a Camila já saiu na defesa, isso aí, gente. Vamos sair na defesa aqui, ó. A Cássia, a Camila, todo mundo defendendo a Maura aqui, ó, tá? Eu quero ter amigos assim, viu? Que na minha ausência, por favor, me defendam. Que, olha, não tá fácil esse mundo, não. Daqui a pouco alguém manda mensagem para ela e ela manda mensagem para mim, fica só vendo. Excelente, pessoal. Bem, eu perdi alguns comentários aqui, então eu vou fazer mais uma pergunta também, antes da gente partir para o sorteio, porque nós já estamos, 10h15 já. Eu falei para o professor Sérgio que hoje a gente ia até 10h15, 10h30. Eu nunca consigo acompanhar muito essa parte, sabe, Sérgio? Eu sempre tento. Não, 150 pessoas assistindo. Não, tá muito bom. Pessoal, quem porventura a pergunta passou e eu não pude acompanhar, copia ela lá e cola ela novamente aqui. Sérgio, das aulas que você tem dado, tá? Você tem dado muitas aulas pelo Brasil inteiro hoje, né? Em isolamento, você está dando aula pelo Brasil inteiro de casa, né? Mas tem dado aí muitas aulas. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que você tem visto que tem sido a maior dificuldade da advocacia previdenciária? A parte de entender as regras de transição, isso ainda
causa, você acha muito problema, ou é a dificuldade prática mesmo da pessoa se organizar e entender a importância do cálculo? Olha, a maior dificuldade quando você confronta o direito material, os requisitos do benefício e as regras de cálculo, vão ficar sempre em destaque a questão de cálculo de benefício. As pessoas compreendem muito menos cálculo de benefício quando comparado aos requisitos. É claro que neste momento inicial, embora já tenhamos aí quase 8 meses de reforma da Previdência, as ideias vão se estabilizando, né? Os requisitos do benefício. Mas eu não consigo, e eu nunca disse isto, que o cálculo é menos complexo ou é de menor compreensão por parte da advocacia. Este é o ponto mais dramático da matéria previdenciária. E aí eu tenho que alertá-los, porque hoje os segurados eles estão menos preocupados com o direito ao benefício e mais preocupados com o valor da prestação. Né? O segurado chega ao advogado e ele quer saber quanto eu vou receber se eu me aposentar. Ele não quer saber se ele vai se aposentar, ele quer saber com quanto. Né? E para te exemplificar toda essa problemática com cálculo, já para dar uma dica, eu comecei a analisar um processo para cálculo de execução na sexta-feira. E na petição inicial, o colega trabalhou muito bem os requisitos para concessão da aposentadoria, muito bem articulado na petição inicial. E na fase de execução, o INSS implantou um benefício de aposentadoria com valor X, só que na relação dos salários de contribuição, existiam vários salários, Ana, que você conhece muito bem, com valor limitado no salário mínimo. Quando, na verdade, em todas as competências, mais de 50 competências em que o INSS considerou salário mínimo, na verdade não era salário mínimo. O segurado estava trabalhando naquelas competências como empregado e recebendo salário com valor muito superior. Só que, por algum motivo, não sei se a empresa não recolheu, se teve algum problema na transmissão da GFIP ou CFIP, eu não sei. Os salários de contribuição não estão no CNIS. E o INSS lançou o salário mínimo. Aí o colega pergunta para mim, e agora? O que é que eu faço? Eu digo, olha, na fase de execução você vai poder fazer muito pouco. Você discutiu na petição inicial qual a forma de cálculo do benefício? Quanto seria, na petição inicial, o valor da prestação previdenciária? Eu não posso esquecer, porque, vejam, se eu discutir na petição inicial o valor do benefício, eu consigo concretizar a prestação na fase de execução. Só que se eu não discutir o valor do benefício na fase de conhecimento, eu não posso fazer isto, inovar na execução de sentença. Eu até tenho processos em que atuo para outros advogados na fase de execução, em que eu consigo reverter isto em agravo de instrumento. Mas quando eu tenho nos autos do processo, pelo menos a prova do valor real do salário de contribuição. Neste processo, o colega não discutiu qual seria o valor do benefício e não tinha sequer a prova do salário de contribuição. Não juntaram a carteira profissional integral do segurado na petição inicial. Eu não tenho qual é a evolução salarial do segurado. Então, a gente se preocupa muito pouco com o valor do benefício e se preocupa muito com a prestação previdenciária, quando deve ser o inverso. Segurado, sim, o senhor tem direito à aposentadoria. O valor é este, o senhor quer? Né? Então, tomem cuidado. É complexo, eu sei. Tanto é que eu saí correndo para escrever este livro logo quando começamos a discutir a reforma da Previdência. Não havia sido promulgada ainda e eu já estava escrevendo pela Lujura este livro, para tentar levar informação. Tanto é que eu não tenho conhecimento ainda, infelizmente, de outro livro que fale deste assunto. Né? Sim. Não, porque eu não quero só o meu livro, eu quero outros, porque assim eu posso ter outros parâmetros para discussão e você ter outras opções também, porque os meus pensamentos não são os únicos, mas a gente precisa, por favor, se preocupar com o cálculo de benefício previdenciário. Tem muita gente recebendo menos do que deveria e perdendo muito dinheiro, principalmente na fase de execução. Excelente. Até vou aproveitar agora, então, e falar da questão de planejamento, né, para a gente, a pergunta que eu deixei para o final, você viu que eu fui fugindo do descarte, porque eu acho que o descarte é a questão da cerejinha do bolo, né, eu queria falar mais no sentido agora de planejamento.
Então, a gente falou de RMI, falamos de cálculo, o que pode, o que não pode. E, bem, antes da gente finalizar, eu queria falar um pouquinho contigo das possibilidades que a gente tem, que a emenda nos trouxe, né? Não é maravilhosa, a emenda não trouxe, né, nada que seja excelente para o segurado, mas para tentar compensar um pouquinho essa média de 100% e não mais a de 80%, ele traz para nós a possibilidade do descarte. Eu queria que você falasse, primeiro, o que é o descarte, e segundo, nos dissesse da possibilidade de haver um planejamento em cima dessa regra. Vamos lá. Eu disse inicialmente que a regra geral agora é a obrigação de utilização de todas as contribuições a partir de julho de 94 no cálculo do benefício, sem a permissão de exclusão de nenhum salário de contribuição. Esta é a regra geral. Mas eu tenho exceção. Mas preciso dizer que sempre que há um impedimento de, na média, excluir menores valores, o resultado vai ser sempre menor. Tá? É simples. 1 mais 2 mais 2 são 5. Dividido por 3 vai dar 1,70 alguma coisa. Se desses 3 salários eu excluir o salário de menor valor, que é de 1, eu fico com 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Então, eu tenho uma média que é superior, sempre que eu for excluir menores contribuições. O parágrafo 6º permite a exclusão de menores contribuições, que são aquelas que reduzem o valor do benefício previdenciário. Está escrito lá. É possível a exclusão de contribuições que reduzam o valor do benefício previdenciário. Então, é possível? Desde que mantido o tempo mínimo de contribuição. E todo o tempo que eu excluir de contribuição, eu não posso utilizar para nada. Isso está na emenda e também está na portaria 450 do INSS. Exemplo. Aposentadoria por idade da Dona Maria, caso real. Ela se aposentou, ou reuniu os requisitos para se aposentar no dia 27 de 11 de 2019. Olha que maldade. 27 de 11 de 2019. O benefício dela caiu de R$ 5.100 para R$ 4.050. Né? Mais de R$ 1.000 de redução. Ela se aposentou por idade, ou teria direito de se aposentar, com 29 anos de contribuição e 60 anos de idade. Qual é o tempo mínimo para a aposentadoria por idade? 15 anos de contribuição para a mulher. Então, além do tempo mínimo, ela tem mais 14 anos de contribuição. Então, vejam, do total de contribuições que ela possui, ela pode excluir 14 anos de contribuição. A diferença é que com 29 anos de contribuição, a alíquota do benefício é de 88%. Se ela resolver excluir salários de contribuição desses 14 anos, a alíquota do benefício vai ser de 60%, porque todo o tempo que eu excluir não poderá ser utilizado para nada. Isso fica muito claro na aposentadoria por idade. A possibilidade de excluir salários de contribuição. É bom excluir, mas nem tão bom quanto parece, tá? E não serão em todos os casos que a exclusão de salários vai ser mais vantajoso. Por quê? Porque quando eu excluir 1 ano de contribuição, eu tenho que reduzir 2% da alíquota do benefício. Então, é um caminho de mão dupla, né? Eu retiro os salários de contribuição menores, mas reduzo o valor do benefício. É o que eu chamo de presente de grego, o cavalo de Troia. Pois bem, se você pensar numa regra de transição de aposentadoria por tempo de contribuição, dificilmente você vai poder excluir salários de contribuição. Imagine o seguinte, um homem precisa de 97 pontos para se aposentar na regra de transição de pontos em 2020. Para eu encontrar 97 pontos, eu tenho que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição. Homem, se eu tenho 35 anos de contribuição, eu preciso de 62 anos de idade para reunir 97 pontos. Observem que eu tenho 35 anos de contribuição, mas não posso excluir nenhum salário de contribuição. Porque se eu tenho 35 anos e excluir 1 ano de contribuição, reduz para 34. Então, eu não tenho tempo mínimo de contribuição para me aposentar. O segurado tem 36 anos de contribuição e 61 anos de idade. A soma dá 97 pontos. Eu posso excluir 1 ano desses 36 para ficar em 35? Pode, mas agora quando você somar a idade, você vai ter 96 pontos e não 97. Então, vejam, eu só posso excluir tempo de contribuição que é excedente, que não vai ser utilizado para nada, inclusive para soma de pontuação
na concessão das aposentadorias. Então, no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, até mesmo aposentadoria especial de pontos, na regra de pontos, dificilmente eu vou conseguir excluir salários de contribuição, tá? Mas é possível, e a finalidade é melhorar o valor do benefício. Esta é a regra mais clara. Excelente, não, ficou muito claro, e acho que, bem, quando eu comentei no começo, né, o pessoal fala que ele veio para tentar minimizar a média que passou para ser 100%. Não quer dizer que vai resolver, não disse isso, né? Mas é uma questão de tentar trazer algum alento, foi essa a ideia, né? Pelo menos defendida aí pelo governo, pelos técnicos que criaram a regra do descarte. E é importante falar, né? O cálculo do INSS está fazendo o descarte perfeitamente. Então, diferente do que se esperava, a gente até tem que elogiar. O INSS surpreende, claro, utilizando inteligência artificial, mas vem surpreendendo a gente, conseguindo fazer essas regras, fazer o cálculo do melhor benefício de uma forma mais adequada, né, Sérgio? É isso aí, os benefícios estão sendo concedidos corretamente. Vale sempre o cuidado, né, em analisar, mas o INSS tem, dentre todas as possibilidades, feito a eleição da mais vantajosa. Então, isso é um ponto bom, né, que a gente precisa elogiar, que é a utilização de um sistema para entrega da melhor prestação possível. Eu sempre defendi que eles tinham a obrigação de fazer isso. Escrevi no livro, inclusive, tá? E, para nossa sorte, ou para a sorte do segurado, está fazendo. Ô, Ana, só um corte aqui. O pessoal está perguntando do tema 999, a revisão da vida toda. É claro que isso não faz parte da nossa conversa. Mas é ansioso mesmo. Mas lá você já ia perguntar, né? Eu fiz uma lista aqui, mas não adianta com vocês. Eu não consigo. Não, sabe por quê? Porque a gente tem lá no site do IEPREV um curso de revisão da vida toda, né? Que está à disposição. Aí agora eu faço a pergunta para você, não é, Ana? Você sabe que tem, né? Faz a propaganda aí, o garoto propaganda, vai. Nós gravamos recentemente um curso sobre a revisão da vida toda, que está à disposição no site do IEPREV. É um curso super barato. Eu não sei nem o preço, mas é super barato. E vale muito a pena. E a gente faz cálculo ao vivo lá. Nós utilizamos o simulador do IEPREV para fazer o cálculo da revisão da vida toda. Então, é super interessante. Só não tem ainda, né, a última notícia, que é aquela que o recurso extraordinário do INSS foi recebido pelo STJ e vai ser julgado pelo STF. Ou seja, né, não quero deixar ninguém triste, não quero que vocês percam o sono, mas vou lembrar o tema do meu livro, eu sempre gosto de falar isso. Faz tempo, esse aqui eu separei para você, lembra? Eu não te enviei ainda. Mas lembrar para o pessoal, quando eu escrevi esse livro já está velho, tá? Eu não atualizei ele, porque só piorou depois que eu escrevi. Mas é só para lembrar, eu vou te mandar, hein, Sérgio? É só para lembrar que quando eu fiz esse livro aqui em 2015, muitas pessoas me criticaram. Não foram poucas não, viu? Muitos colegas, inclusive, falaram, nossa, você vai falar mal do STF. Se negaram até de fazer o prefácio do meu livro, sabia? Ah, não, mas você não pode falar mal. Mas eu fiz uma pesquisa, né, dos 20 anos, desde a data da Constituição até a data em que eu terminei a minha dissertação de mestrado, falando justamente de uma análise qualitativa e quantitativa de todos os julgados do STF em matéria previdenciária. Então, não quero deixá-los tristes, mas quando houver a possibilidade do STF acabar com o direito, ele vai fazer, e eu não quero dizer nada, mas na vida toda, Deus ajude, né, que caia um meteoro, assim, e mude o ciclo do universo, mas se as coisas continuarem do jeito que elas foram até agora, decadência, desaposentação e tudo mais, nosso julgadinho aí da vida toda vai correr um sério risco. O que Principalmente você acha, agora, né? Porque a economia tem influenciado muito no resultado dos julgados, e nesse momento que nós estamos vivendo, eu não estou muito otimista com relação a isso, não, mas temos que passar por isso, né? Obviamente. Os elementos metajurídicos, né? Que é o direito econômico, aí, a análise econômica que eles fazem do direito, né? Bem, e eu gostaria, antes da gente encerrar ainda, né, a gente já falou do planejamento previdenciário, que você deu já essas dicas a respeito do descarte também, falar para o pessoal que está em casa, que está gostando, que está curtindo, por favor, compartilha. Compartilha na sua linha do tempo, na tua timeline, né, compartilha na timeline de um colega, num grupo, porque a gente pode levar essas informações para muitas outras pessoas, e acho que o professor Sérgio, ele tem trazido... Joinha. Ele está com esse tema tão importante, então vamos prestigiá-lo aqui também e fazer mais compartilhamentos. Bem, Sérgio, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho
de questões de liquidação de sentença, tá? Eu deixei esse tema para o final, para a gente encerrar, e até porque eu queria muito que você falasse do nosso novo sistema de liquidação de sentença, que está aí saindo do forno, né? É o teu primeiro filho dentro do IEPREV, que eu brinco que os meus projetos, eu chamo eles de filhos, né? Eu tenho vários filhos dentro do IEPREV. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto da liquidação. Bom, quem me conhece sabe que o assunto que eu mais gosto, que eu mais insisto, é a fase de execução de sentença. Porque é nesse momento que nós vamos extrair tudo do julgado, né? E às vezes eu vejo pessoas recebendo menos do que tem direito, inclusive honorários de sucumbência. Então, eu defendo aí, e tenho feito curso sobre isso. No Instagram também tem um curso que vai acontecer dia 16 de junho sobre liquidação de sentença. Então, corram lá de novo, sigam o professor Sérgio, e quem tiver interesse, obviamente, assistam um curso que é bem interessante. Esse filho, então, vejam, a execução de sentença, tomem cuidado, é o momento mais perigoso do processo. Vocês não têm noção de quanto dinheiro eu já evitei que o INSS deixasse de pagar, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2019 eu elaborei mais ou menos para outros advogados uns 200 cálculos de execução. E eu vi coisas, e continuo vendo, que se eu fosse contar aqui nós ficaríamos dias. Todas elas resultando num valor menor na execução. Então, atenção, tomem cuidado. Mas este meu filho, que a Ana está comentando, na verdade é um filho nosso, né? Um filho de uma equipe toda que se reuniu no IEPREV, eu que assumi a diretoria, se eu não me engano, em fevereiro, né, Ana? Eu não sou muito bom com datas, não, mas Março, eu estive em Belo Horizonte, no IEPREV, em março, para uma reunião com a Ana, com o Roberto, com a equipe de programação, a fim de criar um simulador, melhorando o que já existia e que está ainda na plataforma, para cumprir uma meta que a Ana não acreditou que fosse possível, mas fazer um cálculo de execução de sentença em menos de 5 minutos. É claro, o cálculo não é o mais difícil quando você tem um simulador feito do IEPREV. O mais complexo do cálculo, e aí as pessoas me criticam, professor, você cobra o cálculo muito caro. É tão fácil fazer um cálculo? Sim, mas eu tenho que estudar o seu processo para fazer o cálculo. E retirar as informações do processo é a parte mais difícil. Depois que eu lanço todos os dados no simulador do IEPREV, o cálculo ele sai, se você se bobear, em menos de 2 minutos. Tá? E nós criamos esse simulador de cálculos para que você não precisasse, não tivesse muita dificuldade para elaborar este demonstrativo de cálculos. Ele faz perguntas simples para respostas simples, que você vai conseguir responder. Esse simulador está quase pronto, né? A casquinha do ovo já está trincando e vai entrar no ar ainda esta semana o novo simulador de cálculo de liquidação de sentença do IEPREV. E eu vou cumprir o que nós estamos prometendo. Se você separar todas as informações do processo, em menos de 5 minutos, o simulador te dá um resultado de atrasados. Tá? Eu não estou dizendo que você vai abrir o simulador e vai começar a consultar o processo. Não, é o contrário. Primeiro você retira todas as informações do processo, todas as perguntas que o simulador vai te fazer. Quando você estiver com todas as perguntas respondidas, aí você conecta no simulador e faz lá o cálculo de atrasados, tá? Eu utilizei o simulador do IEPREV no curso de revisão da vida toda e no curso de execução de sentença, que vai ser no dia 16 de junho, nós vamos usar o simulador e fazer um cálculo ao vivo. Então, esta é a vantagem. Eu vou ensinar você a utilizar. Quem não é assinante do simulador de cálculos do IEPREV, é recomendável que assine, né? Nós até temos tutoriais lá, eu estou gravando alguns tutoriais, já temos um tutorial de revisão da vida toda. Então, você entra no site e assiste o tutorial. É bem simples, né, de utilizar e vale muito a pena, gente. Nós estamos falando de dinheiro, né? Não é dinheiro do advogado, é dinheiro do segurado e isso acaba refletindo, obviamente, na advocacia.
Excelente. Eu vou aproveitar, Sérgio, só fazer uma propaganda para o pessoal aqui, né? Falar o seguinte: olha, a gente tem o maior pacote de serviços, né? De qualquer plataforma de serviços previdenciários da internet. Por que eu falo isso? Porque aí, com todo respeito aos nossos concorrentes, mas quem compra o IEPREV Premium, e eu ajudei a montar o IEPREV Premium em 2016, então foi um trabalho aí que nós tivemos. Nós temos boletim, nós temos notícias, nós temos todos os cursos online. Então, assim, eu tenho certeza, eu desafio qualquer plataforma de cálculos premium como a nossa a oferecer o conjunto de serviços que o IEPREV oferece. Então, nós temos lá todos os cursos da reforma da Previdência, todos os benefícios, todas as regras, temos curso do professor Sérgio também, professor Lázari, professor Daniel Machado da Rocha, todos esses cursos, todos gravados após a reforma, todos disponíveis gratuitamente, para assistir quantas vezes você quiser, né? Parar no meio, voltar, assistir 10 vezes, 15 vezes no escritório. Então, essa é a grande vantagem da nossa plataforma Premium. Então, eu deixo aqui para que vocês passem lá no nosso site conhecer. Vou aproveitar também, antes da gente encerrar, para falar para vocês a respeito da nossa pós-graduação. Essa é a última semana para se inscrever na pós-graduação de RGPS. As matrículas, elas se encerram na sexta-feira, a turma já começou, mas para quem é do EAD, consegue ingressar com 1 mês, 2 meses de atraso, e depois vai terminar um pouquinho mais para frente. Mas, então, é uma pós-graduação muito especial, essa pós foi muito procurada, ela está com um programa incrível, ela chama Nova Previdência, obviamente, né? Mas a gente fala aí dos novos desafios que nós teremos com a Previdência a partir da emenda constitucional chamada aí de reforma. Então, convido vocês a irem correndo lá, quem ainda não fez a sua pós-graduação, não escolheu, essa é a última semana. E para quem for fazer a pós-graduação de previdenciário empresarial, que é a minha área compliance, né, vai ter aí, vai lá conhecer no site também todo um programa especial. Nós estamos como coordenadores eu, Optis Neto e Rafael, e nós vamos lidar com áreas de direito previdenciário, trabalhista, tributário e as questões de saúde e segurança do trabalhador. Então, é uma pós que também nenhum concorrente tem, os concorrentes falam de advocacia empresarial, a nossa pós, ela não é só de advocacia empresarial, ela é uma pós que envolve a inter-relação entre trabalho, previdência e tributo. Ela vai falar de advocacia previdenciária também empresarial, mas vai falar de saúde, segurança, engenharia, medicina do trabalho, ingressar muito mais a fundo para tratar de todos esses temas. Ainda não posso deixar de dizer, né? Webinário amanhã, nós vamos ter o presidente do INSS, Dr. Leonardo Rolim. No segundo dia, o procurador-geral do INSS, Dr. Virgílio Oliveira, e no terceiro dia, Marcelo Bórcio, quem conhece, é uma pessoa muito querida também, presidente do CRPS, o Tribunal Administrativo de Benefícios. Então, essa semana nós estamos cheios de novidades, o webinário é 100% gratuito. Quem não assistiu também, né, o nosso webinário de empresarial 100% gratuito, está lá no YouTube, lá na plataforma do IEPREV. Nossa, Sérgio, falei bastante, deixei você respirar um pouquinho, né, tomar uma aguinha, pegar o fôlego, para a gente se despedir desse pessoal maravilhoso. Olha, deixa eu contar para você que nós temos aí ainda, já são 10h40 da noite, nós ainda temos 133 pessoas online, nós estamos com mais de 389 comentários, então foi um sucesso, como sempre, e contar para o pessoal que o professor Sérgio estava gravando, e hoje ainda termina de gravar, né, mais um pouquinho da aula para os nossos alunos da pós. Eu vou passar a palavra para você, Sérgio, para você se despedir do pessoal. Ah, já? Você quer ficar mais, quer ficar a noite inteira, Bom, né? Hoje foi bem bacana, muita movimentação, bem interessante esse nosso bate-papo, a interação dos colegas, e dizer que, assim, foi gratificante demais estar aqui, é muito bom receber convites como este e poder contribuir com a advocacia previdenciária, com assuntos que são extremamente relevantes, não somente aí é mais para o segurado do que para a advocacia, né? A gente acaba se beneficiando com isto, mas obrigado do fundo do coração a todos que disponibilizaram tempo e ficaram aqui com a gente.
naquilo que você disse, que era só 1h15, nós já estamos em quase 2 horas, né? Mas é a importância e a fidelidade dos colegas. Do fundo do coração, obrigado a todos que nos assistiram e obrigado, Ana, pelo convite. Um abraço para o Dr. Roberto, que tem desempenhado um trabalho brilhante junto contigo à frente do IEPREV. Excelente. Na verdade, eu que ajudo, né? Porque o IEPREV, ele é uma grande criação aí do Dr. Roberto. Eu sempre falo que ele inovou, né, no cenário previdenciário, primeiro grande simulador de cálculos que existiu, simulador indicado no passado, antes da reforma, nós tínhamos inclusive simulador de RPPS, né? Qual instituto, nem as questões mesmo, nem os fundos de previdência nunca criaram aí simuladores de benefício de RPPS, nós tínhamos também. Então, o doutor Roberto sempre muito à frente, sempre criando e trazendo ideias novas, então só posso sempre elogiar. E é uma pessoa que não espera lucro do Instituto, né? Poderia, o Instituto é uma empresa, mas é uma pessoa que reinveste sempre, o tempo todo. Os nossos congressos, eu gosto muito de falar isso, quem está aqui com a gente, nosso congresso, Sérgio, você não foi ano passado, você não sabe que você perdeu, viu? Vou te contar. Quer dizer, você sabe porque você viu que eu estou enchendo de fotos lá, né, no Instagram. Então, aproveitar essa oportunidade, falar para o pessoal, nós estamos com um super concurso de fotografia, né? Falando ali dos momentos que emocionam. Então, todos que participaram do congresso ano passado, quem porventura não participou, não tem problema, printa uma foto lá no nosso Instagram, escreve para nós uma frase muito marcante sobre esse congresso, sobre, infelizmente, a gente teve que fazer o adiamento esse ano, mas jogamos aí o congresso para setembro, mas como nessa semana seria a semana do congresso, falo que meu coração fica até apertado, né? Porque essa semana nós estaríamos aí com toda a nossa organização, toda a equipe trabalhando, estávamos com tudo pronto para o congresso, mas acontece, né? São coisas que a gente não tem como prever, mas a gente tem que saber lidar. Então, o congresso ele foi adiado temporariamente para setembro. Vamos ver como é que as coisas vão andar até lá, em questão de questões sanitárias, né? E aí nós estamos, então, o congresso ainda está com as inscrições abertas, então tem como comprar inscrição também para ver o congresso online, são 42 oficinas, então, com certeza vai ser um evento imperdível. Eu vou pedir para você me dar um número, Sérgio. Número? De 1 a quanto? Quer ver? Deixa eu somar aqui. 22, de 1 a 22. 22 são os prints que nós tivemos até agora. O pessoal às vezes deixa para printar no final da live, e aí não vai dar tempo de concorrer. Então mas a gente tem que... Eu vou para o aniversário da Sofia, 15. 15. 9, peraí, deixa eu descer aqui. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Simone Lemes. Tá aí, cadê? Simone ou não? Simone Lemes, ela printou aqui tudo bonitinho, marcou você, marcou eu, marcou o IEPREV, e a Simone está numa foto aqui, deve ser com o esposo ou com o namorado. Então, Simone, apareça aqui nos comentários, estou printando aqui já, enviando para a nossa equipe, depois nós vamos pegar o livro com o professor Sérgio, e a Simone foi a nossa grande aí sorteada, né? E olha, eu vou te falar, Sérgio, que o pessoal queria esse teu livro, olha... Depois você me envia os dados que eu vou encaminhar o livro para Simone. Com certeza, Simone, você foi aí não se esqueça, eu fiz muita propaganda do livro da Lujur, né, do Luizinho, mas este aqui, ó, o livro de revisões de benefícios, cálculo do benefício previdenciário na prática, também do professor Sérgio. Mais uma ótima opção. E a Neide Elias está falando aqui, ó, que participa do congresso desde o começo. Neide, mande sua foto lá, venha participar também do nosso concurso de fotografia, de memórias, né? Vai ser muito bacana. Aliás, a Neide sumiu, eu perguntei da Neide para a Maura esses dias, falei, onde que a Neide está? Que eu nunca mais tinha visto a Neide, ela apareceu aqui, olha, de forma muito gratificante, está aqui conosco hoje. A Neide está se cuidando, né? Do jeito que a gente está ficando diretão em casa, né? Estamos aí nos cuidando. Deixa eu agradecer a Wanda aqui pelo carinho também do comentário que ela fez. Muito obrigada, Wanda. E, bem, acho que é isso, né? É difícil essa hora de se despedir.
Mas Mas depois a gente volta para falar de outro assunto, também relacionado a cálculo, né? Com certeza. E a gente vai vir também, né, para falar quando a gente fizer o lançamento oficial da nova interface do produto, né, do simulador. Então vai ser uma coisa bem bacana também. Aí a gente vem até com o Zoom, ao invés de usar essa plataforma que a gente está usando hoje, a gente transmite pelo Zoom e daí você consegue mostrar também alguns trechos. Podemos fazer um cálculo ao vivo aqui. Com certeza, vai ser excelente. E você me surpreendeu, você falou que nós íamos fazer liquidação de sentença em 5 minutos, eu não acreditei. Gente, ele me mostrou no sábado. No sábado, eu pensando que o sábado eu ia descansar, nada. Tava lá o Sérgio. Olha aqui, ó, provando que falei que ia fazer em menos de 5 minutos e me provando que conseguiu. Você e toda a equipe, né? Mas eu tenho que dizer que você falou e fez, tá? Já tá com pontos, gente. Então deixa eu pôr pontinhos aqui, vou pôr as estrelinhas do lado. Ai, mas é isso, pessoal. Muito obrigada. São inúmeros comentários. A gente agradece o carinho de todos vocês. Sérgio, foi o maior número de perguntas que a gente recebeu deste ano. Ano passado a gente teve uma live com 600 perguntas, mas foi uma live com muita gente. E a live da Teleperícia Não Conta, que tinha 6 professores. Aí a gente teve mais de 900 comentários. Mas só o teu hoje teve 442 comentários. Que honra. Obrigado a todos. Eu não consegui passar todos aqui para a tela, porque, infelizmente, a plataforma ela vai subindo e vai travando. Mas quero que vocês saibam que a gente tem muito carinho. Eu agradeço, porque vocês aí não me abandonam. Estamos juntos toda segunda-feira, né? Vocês viram o cronograma de junho? Então, deem uma olhadinha lá no Instagram, que nós já temos o cronograma do mês de junho inteiro. E todas as lives serão sensacionais. Então é isso. Um beijo para todos. Muito carinho para vocês. Quem puder, estaremos juntos amanhã cedo no webinar. E quem não puder, nós nos encontramos na segunda-feira. Um beijo para todos. Tchau, gente. Tchau, Ana. Tchau, querido. Um beijo. Você ainda fica para se despedir de mim. Peraí. Não vai ainda. Tchau, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau.